O escândalo estourou como uma bomba naquela manhã de domingo. A igreja estava cheia, o coral afinado, as crianças sorrindo no ministério infantil, tudo parecia normal. Até que o improvável aconteceu. Enquanto o pastor pregava com palavras inflamadas sobre santidade e fidelidade, um murmúrio começou a crescer entre os bancos. Pessoas se entreolhavam, cochichavam, os olhares se tornavam pesados. De repente, uma mulher, tremendo de nervosismo, se levantou bem no meio da multidão. Ela não suportava mais carregar aquele peso sozinha. Entre lágrimas e coragem, apontou o dedo para o altar e revelou uma verdade chocante. O pastor, aquele que todos veneravam como exemplo de moral, mantinha um relacionamento às escondidas, com uma fiel da própria igreja. O choque foi tão grande que por alguns segundos ninguém conseguiu sequer respirar. O calor era sufocante naquela manhã de domingo, mas nem isso impedia que a igreja estivesse lotada. As famílias se apertavam nos bancos de madeira, as crianças corriam animadas pelo pátio, as senhoras abanavam os rostos com as programações impressas e trocavam risadas baixas. A atmosfera parecia de festa, com todos prontos para mais um culto vibrante. Era um dia como qualquer outro, ou ao menos deveria ser. Mas naquele momento a igreja parecia um cenário de pura perfeição, onde todos estavam ali para adorar, para se conectar com Deus e para celebrar sua fé. Era uma congregação fiel, talvez a mais respeitada da cidade. Uma igreja onde as pessoas se orgulhavam de estar, onde todos acreditavam que estavam sendo guiados por um homem de Deus, um líder espiritual cujo caráter e conduta eram aplaudidos por todos. No altar, o pastor Marcelo erguia as mãos para os céus, com a voz embargada de emoção, proclamando palavras que arrancavam lágrimas dos olhos da congregação. "Deus está neste lugar", bradava ele. E os fiéis confiantes respondiam, com aleluias ensurdecedores. A cada palavra do pastor, a fé daquelas pessoas se reafirmava. A sua imagem era sólida, quase intocável, e a sua palavra tinha poder. Ele era o pilar da igreja, um exemplo de fidelidade e santidade, alguém a quem todos olhavam com respeito e confiança. Ele era tudo o que as pessoas imaginavam ser o ideal de um homem de fé. Casado com Renata, uma mulher doce e carinhosa, pai dedicado de 2 filhos, com uma vida que parecia ser a mais pura imagem de harmonia e bem-estar. O próprio Marcelo parecia representar tudo o que as pessoas mais almejavam: a vida plena, a obediência à palavra de Deus e a graça divina em sua forma mais pura. A perfeição era seu traje diário. Ele era mais que um líder, era uma referência. Mas havia algo de errado por trás daquela imagem inabalável. O que ninguém sabia, o que nenhum dos fiéis poderia imaginar, era que, enquanto o pastor pregava sobre fidelidade e santidade, a sua própria vida estava mergulhada em uma mentira profunda e devastadora. Aquela congregação, que até então via Marcelo como um exemplo a ser seguido, estava prestes a descobrir a mais cruel das verdades. O homem que havia sido aplaudido por suas pregações sobre a fidelidade conjugal tinha, na realidade, uma amante, alguém que também fazia parte de sua igreja. Ele estava casado com Renata, mas em segredo mantinha um relacionamento com Ana, uma jovem obreira da própria congregação, uma mulher que também acreditava nas palavras do pastor e que, inocentemente, se deixou seduzir pela ideia de estar sendo amada por alguém tão carismático e poderoso. O peso de suas ações, cuidadosamente escondido, começaria a se desmoronar bem ali, naquele templo, e tudo o que parecia ser sólido cairia por terra diante da verdade brutal que seria exposta. As luzes da igreja brilhavam intensamente, mas o que se escondia nas sombras do coração de Marcelo era uma traição que ninguém poderia prever. A verdade, como um fogo implacável, estava prestes a ser revelada.
Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar no ar da igreja. Embora ninguém soubesse exatamente o que estava acontecendo, uma tensão invisível se espalhou entre os fiéis. Alguns líderes de ministério, que sempre estiveram ao lado do pastor Marcelo, começaram a perceber pequenas mudanças no comportamento dele. Era como se o próprio ar estivesse carregado de algo que ninguém conseguia nomear. Mas todos sentiam. As orações, antes fervorosas e cheias de confiança, começaram a parecer vazias para os que estavam mais atentos. Os cultos, que antes eram momentos de verdadeira adoração e entrega, agora pareciam para alguns apenas encenações. Algumas pessoas, especialmente as mais antigas, começaram a sussurrar entre si, trocando olhares desconfortáveis durante os cultos. O que antes era uma reverência inquestionável, agora se transformava em um pequeno desconforto no peito, como se o céu tivesse se afastado, como se houvesse algo encobrindo a verdade. No entanto, ninguém ousava questionar abertamente o que estava acontecendo, pois Marcelo ainda era o pastor, ainda era a figura carismática e ungida que todos acreditavam ser escolhida por Deus. Ele sabia como prender a atenção da congregação com suas palavras e gestos dramáticos, sabia como manipular o ambiente para que todos estivessem sempre com os olhos fixos nele, reverenciando sua autoridade. Mas por trás dessa fachada, Marcelo estava cada vez mais perdido. Sua vida, que parecia perfeita, estava sendo dilacerada por dentro. A mentira que ele estava vivendo com Ana, a amante dentro da própria igreja, consumia sua alma. Ele tentava manter o controle, ainda pregando sobre a importância de se manter fiel à palavra de Deus, mas dentro dele havia um turbilhão de emoções conflitantes. O pastor, tão seguro de si nas pregações, agora se via sendo consumido pelo medo de ser descoberto e, ao mesmo tempo, pelo prazer perverso de manter aquele segredo. Ele sabia que estava cruzando uma linha que jamais deveria ser cruzada, mas as justificativas que ele criava para si mesmo o mantinham preso nessa teia de mentiras. Ana, por sua vez, também se via envolvida em um dilema angustiante. Ela sabia que o que estava fazendo não era certo, mas ao mesmo tempo não conseguia negar o afeto que sentia por Marcelo. Ele a tratava de maneira especial, como se fosse única, e isso fazia com que ela acreditasse que, de alguma forma, aquele relacionamento fosse abençoado. Cada olhar, cada toque escondido durante os cultos parecia ser a confirmação de que aquilo era real. Mas Ana começava a se sentir cada vez mais sufocada pela culpa. Ela via Marcelo cada vez mais distante, o que a fazia questionar a verdadeira natureza daquele relacionamento. Ela já não sabia mais se estava sendo amada ou apenas manipulada. Mas a igreja estava prestes a descobrir a verdade. E essa verdade começaria a se espalhar de maneira inesperada, através de uma série de acontecimentos que ninguém poderia prever. O peso da mentira de Marcelo começaria a cair sobre ele como uma avalanche, e a revelação seria ainda mais devastadora do que ele poderia imaginar. Tudo o que ele havia construído, a imagem de santidade e perfeição, estava prestes a ser destruído diante de todos. E o que parecia ser uma história de amor proibido, escondido nas sombras, logo se transformaria em um escândalo que abalaria toda a comunidade. Ana não conseguia mais dormir direito. As noites se arrastavam enquanto sua mente girava em torno do que estava acontecendo. Ela sabia que estava se afastando de algo muito maior do que ela poderia entender, mas ainda assim não conseguia dar um passo atrás. A culpa a corroía por dentro. Durante os cultos, ela tentava se concentrar nas palavras do pastor, mas algo parecia faltar. Ela já não o via com os mesmos olhos de antes. A beleza das suas pregações, a profundidade das suas mensagens, que antes a tocavam profundamente, agora pareciam vazias.
E foi numa dessas noites, após um culto, que Ana não conseguiu mais segurar suas emoções. Em um momento de desespero, ela se dirigiu ao gabinete pastoral, sem avisar a ninguém, apenas com o coração apertado e a mente confusa. Marcelo, ao vê-la, tentou disfarçar o desconforto que ele mesmo estava sentindo, mas não conseguiu. Algo em seus olhos já não refletia a confiança de antes. Ele tentou acalmá-la com palavras doces, mas a angustiada obreira não conseguiu mais se enganar. "Eu não consigo mais viver assim, pastor", disse Ana com lágrimas nos olhos. "O que estamos fazendo é errado, e eu não sei mais o que pensar, o que sentir." Marcelo, de maneira fria e calculista, tentou manter o controle, dizendo que aquele amor era sagrado e que ela deveria confiar nele e nas decisões que estavam tomando. Ele a envolvia com palavras de autoridade, dizendo que a relação deles era uma missão divina, um plano de Deus que poucos seriam capazes de entender. No entanto, Ana não conseguia mais acreditar naquelas palavras. O peso da consciência e a revelação do que estava fazendo a faziam se sentir como se estivesse em um abismo. Ela não sabia se queria fugir, se queria confessar tudo ou se queria se afastar de tudo aquilo para sempre. Mas o que ela não sabia era que o que acontecia em segredo logo viria à tona. E, se você está acompanhando essa história, quero que você pense: você já se viu preso a uma mentira tão grande que, quando percebe, é tarde demais? Talvez você também tenha se identificado com a sensação de estar em um lugar errado, mas sem saber como dar o primeiro passo para sair dessa situação. Se você já passou por algo assim, ou conhece alguém que passou, deixe seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer isso. Não perca mais nenhuma história como essa, pois aqui no canal estamos sempre compartilhando histórias impactantes que vão mexer com sua mente e seu coração. Agora, continue acompanhando, porque a verdade que se aproxima vai fazer você enxergar o poder da honestidade e da verdadeira transformação. O domingo seguinte amanheceu nublado, como se até o céu estivesse pressentindo que algo grandioso e doloroso estava prestes a acontecer. A igreja, como de costume, ficou cheia antes mesmo do culto começar. Mas havia algo estranho no ar. Sussurros percorriam os corredores, olhares desconfiados cruzavam entre os bancos e o burburinho era tão intenso que até os diáconos tiveram dificuldade em organizar o público. Marcelo entrou no templo com seu habitual sorriso sereno, mas por dentro seu coração disparava. Ele sabia que Ana estava distante e que aquele vazio entre eles poderia ser fatal para seu segredo. O medo começou a corroer a sua postura. Pela primeira vez, Marcelo não sentiu a segurança que sempre o acompanhara. Cada passo que dava até o altar parecia pesar toneladas. Ao se posicionar atrás do púlpito, ele olhou para a multidão e sentiu algo diferente. Onde antes via rostos confiantes, agora via olhos inquisidores, olhares que pareciam atravessar suas palavras e tocar na sua alma culpada. Mesmo assim, ele respirou fundo, ergueu a Bíblia e começou a pregar. Escolheu, ironicamente, falar sobre a pureza do coração e sobre a importância de manter uma vida íntegra diante de Deus. As palavras saíam da sua boca, mas nem ele mesmo acreditava mais nelas. A cada frase que pronunciava, uma pontada de vergonha o atingia como uma lâmina afiada. Enquanto pregava, Ana estava sentada no banco do meio, encolhida, com as mãos trêmulas. Ela sabia que algo precisava ser feito. Durante aquela semana, tomada pela culpa, ela havia decidido se abrir para uma amiga muito próxima dentro da igreja, sem saber que essa amiga, horrorizada com o que ouviu, espalharia a história como pólvora. O rumor, é claro, chegou aos ouvidos dos líderes do ministério. E naquela manhã, enquanto Marcelo pregava com uma máscara de santidade,
3 anciãos da igreja se levantaram silenciosamente e caminharam até o altar. O murmúrio entre os presentes se transformou num silêncio cortante. Marcelo interrompeu a pregação, surpreso, tentando entender o que estava acontecendo. Os anciãos pediram o microfone. Houve um momento de tensão, como se o mundo tivesse parado de girar. Um dos anciãos, com a voz embargada, pediu que a congregação permanecesse sentada e em oração. E então, olhando diretamente para Marcelo, disse: Pastor, nós te respeitamos como homem, mas hoje precisamos confrontar a verdade diante de Deus. Um frio percorreu a espinha de todos ali. Marcelo, pálido, tentou argumentar, mas o ancião prosseguiu. Recebemos provas, testemunhos e confirmações de que o senhor, casado e pai de família, mantém um relacionamento com uma das obreiras desta igreja. O impacto daquelas palavras foi como uma explosão em meio à congregação. Alguns começaram a chorar, outros cobriam a boca em choque. Marcelo tentou negar, mas naquele momento Ana, tremendo, se levantou. Ela não aguentava mais carregar aquele fardo. Chorando compulsivamente, ela confirmou diante de todos o que havia acontecido. E o templo, que antes era um refúgio de paz, se transformou num cenário de caos e incredulidade. Marcelo, derrotado, caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas já era tarde. A máscara havia caído. O líder, o pastor, o exemplo, havia sido exposto em toda a sua fragilidade humana e pecado. A congregação que o aplaudia agora se desfazia em lágrimas e murmúrios de dor. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Deus havia trazido à luz aquilo que estava escondido nas trevas. Nada mais seria como antes. Após a revelação, a igreja mergulhou num estado de choque que parecia impossível de ser descrito em palavras. Alguns membros mais antigos choravam sem consolo, como se tivessem perdido um ente querido. Outros, mais jovens, olhavam para o chão, incapazes de encarar o que estava diante deles. O nome de Marcelo, antes sinônimo de fé e inspiração, agora era pronunciado em meio a lágrimas e orações de dor. O conselho de anciãos, tentando manter a ordem, pediu para que todos ficassem em oração, mas o ambiente já estava tomado pela confusão emocional. Marcelo, ainda ajoelhado, parecia não ter forças para se levantar. Suas lágrimas não eram apenas de vergonha, mas de uma profunda e amarga consciência de que havia traído não apenas sua família, mas também toda uma geração de fiéis que o tinham como modelo. Ana, devastada, foi amparada por algumas irmãs da igreja. Seu choro compulsivo partiu o coração de quem assistia. A cada segundo, o peso da realidade se tornava mais insuportável para todos ali presentes. Em poucos minutos, celulares começaram a vibrar. Mensagens começaram a circular entre os membros da igreja e, inevitavelmente, para fora dela. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Marcelo tentou falar, pedir perdão, tentar justificar-se de alguma maneira, mas suas palavras mal eram audíveis em meio ao som dos soluços, da incredulidade e das orações desesperadas. Naquele momento, uma cena inesperada tomou conta do altar. A esposa de Marcelo, que até então estava na parte de trás da igreja com seus 2 filhos pequenos, caminhou em direção a ele. O silêncio absoluto tomou conta da congregação. Cada passo dela ecoava como um trovão no templo. Quando chegou até Marcelo, ela, com a voz firme e cheia de dignidade, olhou nos olhos dele e disse: Você destruiu a nossa família. Você feriu os nossos filhos. Mas eu te perdoo, porque o meu Deus é maior que a sua queda. E ali, diante de todos, ela segurou as mãos dos filhos, abraçou-os com força e saiu da igreja com a cabeça erguida, deixando Marcelo desmoronado no chão. Esse gesto, carregado de dor e força, arrancou lágrimas até dos corações mais endurecidos.
Muitos compreenderam naquele momento que, embora a queda de um homem possa ser devastadora, a grandeza de um coração ferido que escolhe perdoar é ainda mais poderosa. A congregação, aos poucos, foi se dispersando, cada um carregando consigo o peso da decepção, mas também a semente de uma reflexão profunda sobre a verdadeira natureza da fé e da humanidade. E se você chegou até aqui, com certeza também sentiu o impacto dessa história. Então comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar da esposa de Marcelo. Perdoaria? Se afastaria para sempre? Sua opinião é muito importante. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora, porque toda semana nós trazemos histórias reais, cheias de lições que mexem com a alma. Ainda tem mais para acontecer nessa história, então continue com a gente até o final. Os dias que se seguiram foram de profunda reconstrução para toda a comunidade. Sem Marcelo à frente da liderança, a igreja passou por um tempo de silêncio, reflexão e muita oração. O templo, que antes ecoava vozes exaltadas em celebração, agora se enchia de gemidos e lágrimas sinceras. Não era tristeza pela queda de um homem, mas sim um clamor para que Deus restaurasse os corações feridos e reerguesse o verdadeiro propósito daquela congregação. Ana, consumida pela vergonha, decidiu deixar a cidade, buscando recomeçar sua vida em outro lugar, longe dos olhares e dos julgamentos. Marcelo, por sua vez, enfrentou o peso de suas escolhas como nunca havia enfrentado antes. Sem púlpito, sem aplausos, sem adulação. Ele foi confrontado apenas com sua consciência e com Deus. Dias se tornaram semanas e semanas se tornaram meses. Durante esse tempo, muitos dos fiéis que permaneceram na igreja aprenderam uma lição poderosa. Não se pode colocar a fé em homens, mas apenas em Deus. A fé verdadeira não se abala quando o chão humano falha, mas se fortalece na rocha eterna. Um novo pastor foi levantado, alguém humilde, de joelhos dobrados e coração quebrantado, que liderou a igreja em um processo de cura que levou anos para ser completo. Alguns que haviam se afastado retornaram mais fortes, mais maduros, mais conscientes da fragilidade humana e da necessidade de uma fé enraizada na graça e não na aparência. A esposa de Marcelo, mesmo machucada, se tornou um exemplo vivo de força e perdão, sendo usada por Deus para ministrar a mulheres que também carregavam feridas profundas. E os filhos, que viram tudo acontecer ainda tão jovens, cresceram com a marca de uma história dolorosa, mas também com o testemunho poderoso de que o amor de Deus é capaz de restaurar aquilo que o mundo já havia condenado. Esta história termina como um alerta e também como um convite, que a nossa fé esteja sempre firmada naquele que nunca falha. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, não saia daqui sem deixar sua marca. Curta o vídeo, compartilhe. Essa história poderosa com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comente aqui embaixo o que você sentiu ao acompanhar essa trajetória de queda e redenção. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma história que impacta, ensina e transforma. Aqui, cada história é mais que uma narrativa. É um espelho para refletirmos quem somos e para onde queremos caminhar. Obrigado por estar conosco até o final. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.